Momento bíblico, então nós vamos pensar um pouco hoje juntos, já de uma forma bem mais prática. Nós vimos alguns conceitos básicos que eu acabei de citar, que o nosso foco é Jesus, formar Jesus nas pessoas, e isso formando com todo o nosso coração e convicção na palavra de Deus. Então, assim, nós aprendemos firmes. E também a necessidade de nós acolhermos, vimos isso no último estudo, termos sempre uma atitude acolhedora. Por mais que a pessoa esteja numa crise muito grande, por mais que seja uma aberração aos nossos olhos, por mais que fala, poxa, como é que essa pessoa pode fazer isso, pensar isso, agir dessa forma, ter a vida dessa forma? Você não se esquivar, não ter alimentar qualquer tipo de preconceito, mas abraçar, acolher, seja a maneira que vem, da forma que vem, com o cheiro que vem, com o que for, você abraçar e acolher aquela pessoa, e a pessoa perceber que você está no interesse de formar Cristo nela, o melhor para a vida dela. Você não tem mais nenhum outro interesse, você tem o interesse de ver o melhor para aquela pessoa, que é formar Jesus na vida daquela pessoa. Então nós vamos pensando já em várias áreas práticas. Nós, a cada estudo, nós vamos abordar então áreas bem práticas do que nós vamos encontrar aí. Então, uma área bem prática já que começa, e às vezes até algum de nós mesmo estamos passando, que é crise financeira. Então, às vezes você vai ali falar de Jesus para a pessoa, vai aconselhar a pessoa, e a pessoa está ali desanimada, triste, não se anima para mais nada, porque ela está numa crise financeira, está tão amarrada numa crise financeira, que ela não consegue pensar em mais nada. Então, é importante nós termos aqui alguns conceitos básicos, o que dizer, o que não dizer para uma pessoa que está em crise financeira. Então, nós vamos fazer e começar hoje com um estudo de caso. Então, nós vamos começar hoje com um estudo de caso. Antes da gente partir para frente, vamos orar, vamos colocando diante de Deus mais uma vez, nessa direção agora, vendo já o que a gente vai conversar, e vamos depender de Deus, que só nele que a gente vai receber mesmo o que a gente precisa, conhecimento e graça. Antes crescei na graça e no conhecimento. A graça é o que Deus vai operar naquilo que a gente vai conhecer dele, da palavra dele, nesse assunto que nós vamos abordar hoje. Vamos depender para receber graça e conhecimento do nosso Deus. Oremos. Querido Pai, nós agradecemos, Senhor, por podermos conhecer. Hoje nós vamos conhecer da Tua palavra, Pai, sobre como ajudar pessoas que estão passando por crise financeira. Também, ó Pai, alguns de nós, ou muitos de nós também, vamos nos ajudar. E podemos, ó Deus, superar também alguma crise financeira que estejamos passando, para podermos, ó Deus, então, na vitória, em autoridade, poder ajudá-los também, ó Pai, as pessoas que nós vamos encontrar, que também estão passando, ó Deus, por crise financeira em sua vida, e pedimos que o Senhor, então, nos dê graça, fale, ensine, traga, ó Deus, do Teu poder, e manifesta, ó Pai, o Teu poder, que como nós vimos, ó Pai, no texto, que é a base deste ano, ó Deus, que nós estamos num tema, ó Pai, instrumento nas mãos do restaurador. Nós sabemos que nós somos fracos mesmo, ó Pai, como Jesus, ó Deus, ali em sua fraqueza, foi crucificado em fraqueza, mas se manifestou em poder. Da mesma forma, ó Pai, a gente também é fraco, mas, ó Pai, nós vivemos pelo poder do Senhor para servir os outros. Que assim, ó Pai, o Senhor manifeste o Teu poder para nós sermos mais capacitados, mais fortalecidos, para servirmos melhor uns aos outros, e os de fora, ó Pai, que nós estamos aí atrás, nas casas de paz, e o Senhor tem nos usado, Pai, que nos capacita agora, estamos na dependência e agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, muito bom. Vamos aqui para um estudo de um caso aqui. Aqui, olha, quem são esses simpático casal aqui? A Ceci e o Lídio. Acho que não tem nenhum Lídio aqui. Tem algum Lídio aqui? Não, né? Nenhuma Ceci, né? Tá bom, eu
criei esses nomes para, de repente, está falando de mim, está falando da minha família, está falando... Então é Ceci e Lídio, tá bom? Olha que casalzinho simpático. Então vamos ver um pouquinho a situação da Ceci e do Lídio. Então você foi fazer uma casa de paz, ou eles são membros da sua célula, são membros aqui da igreja e tal, e eles estão passando uma crise financeira que não estão enxergando mais nada. Eles vêm, estão sobrecarregados com essa crise financeira. Então, o que fazer, o que você dizer, o que você não dizer para uma pessoa que está passando por crise financeira? Então, vamos estudar um pouquinho o caso deles. Olha, Lídio trabalha, mas o salário não dá para as despesas. Ceci também trabalha, mas estão endividados. Pagam aluguel, mas planejam morar no fundo da casa da mãe dele para fugir do aluguel. Então, aqui na descrição do caso deles, você já vai identificando algumas coisas que você vai poder, talvez, puxa, aqui está furado, aqui está furado, aqui está furado, aqui também. Aí você vai poder ajudá-los, né? Então, já vai identificando aí algumas necessidades aí que você vai poder ajudá-los. São membros de uma igreja batista, então são irmãozinhos nossos em Cristo, mas não sobra para o dízimo. Tem prestações atrasadas das Casas Bahia, pois compraram um celular caro e TV nova. Estão com o nome sujo, devendo para o pai dela e para o agiota. Querem trocar... assim, a gente conhece muito crente que teve para agiota, meu Deus do céu. Eu conheci, né? Querem trocar o carro, pois está dando muita manutenção. A fatura do cartão está estourada. Planejam colocar os 2 filhos numa escola particular. Eles brigam muito, pois cada um administra seu próprio dinheiro, mas não separam o suficiente para as despesas de casa como combinado. Cada um deles administra o próprio dinheiro, que ela trabalha, ele trabalha, cada um tem o seu dinheiro, e cada um administra o seu próprio dinheiro, mas não separam o suficiente para as despesas de casa, como combinado. Quais conselhos você daria para os nossos irmãos Lídio e Ceci? Eis a pergunta. Agora os irmãos trazem a resposta. Por favor, como bons conselheiros que são, como a gente pode ajudar o Lídio e a Ceci? Vamos lá. Quero ouvir um pouquinho os irmãos. Oi? Do 10. Tá. Tá. Então, os 2 ganham dinheiro, devem juntar o dinheiro e pagar o fechamento. Muito bom. Os 2 unidos poderão melhorar muito a vida deles 2. Muito bem, conselheira, muito bem. Vamos lá, vamos ajudar. Sim, o irmão Celso. 4. Tá. Então é a confiança deles confiarem mais em Deus, que é uma atitude de fé, e a primícia, aquilo que vem primeiro, não é esperar o salário todo ser gasto com todas as despesas que a gente tem, e depois, se sobrar, aí a gente dá o dízimo, né? Então, alguma coisa assim. Ok. Vamos lá. Vamos ajudar mais. Sim, Renatinha. Então, quando a gente está em crise financeira, cortar gastos ou aumentar gastos? Cortar gastos. Aí, quando está em crise financeira, dá para comprar celular novo?
Então o que a gente faz? Vai enroscando com o velho, pede emprestado, vai dando um jeito aí, não sei. Compra um celularzinho bem basiquinho, só para poder aí dar conta do trabalho, de alguma coisa. Se não usa para trabalho, se você usa só para bobeira, fica sem celular mesmo. Vai com o celular do marido, o que for, não sei, alguma coisa que a pessoa precisa, de alguma forma, fazer um sacrifício para cortar, senão não dá. O que mais? Joia, olha lá. O ônibus não mata ninguém, só se passar por cima, mas pegar o ônibus não mata mesmo, pelo contrário. Hoje é complicadinho ainda, mas melhorou um pouquinho mais, né? Mas tá bom, vai lá, Wagner. Sim, sabedoria do meu próprio. Regiane agora ela está apoiando ou discordando do marido? Apoiando, tá. Então tá bom. Quebrar o cartão de crédito. Olha lá. Sim. Isso aí, quem casa quer sua casa. Muito bom. Bom. Muito bom. Olha, os irmãos estão de parabéns. Vamos já para a nossa escola bíblica dominical, para nossas salas. E parabéns, muito bom. Excelente. Vamos lá, então. Você pode falar, mas vamos lá. Tá. Um paga a conta do outro, né? E no fim está tudo certo.
Ok. Vamos ver então biblicamente se isso tudo que a gente falou bate aqui então. Vamos juntos lá? Vamos lá. O conselheiro bíblico precisa manter o foco. Então qual que é o nosso foco com esse casal? Formar Cristo através do quê? Da palavra. Para isso você precisa conhecer alguns conceitos. Isso é muito importante. A gente vai aconselhar alguém biblicamente. Então, em várias áreas que nós vamos analisar aqui nesses estudos sobre aconselhamento, a gente precisa conhecer o que a Bíblia fala a respeito. Não a gente falar, na minha experiência funcionou melhor assim. Meu pai, sim, a minha mãe, não estou falando por quem falou de pai, nada, não estou falando. A gente tem bons exemplos dos nossos pais, desde que esses exemplos e aquilo que a gente experimenta seja bíblico. Porque nós estamos querendo formar o quê? Cristo na vida daquela pessoa. E temos que ser extremamente bíblicos para a gente, então, trazer a coisa naquilo que Deus tem de fato, tá? Seguiremos com esses conceitos enquanto tratamos o casal endividado. Vamos lá. Como você está conversando com Deus sobre as dívidas? Então, a gente precisa, antes de tudo, acolher aquela pessoa. Você falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Você está fazendo isso aqui errado, isso aqui é errado, isso aqui... Às vezes você chega, descarrega um bocado de normas, aquilo que você acha certo para a pessoa, e a pessoa fala, Deus me livre, essa pessoa não me entende. Ela não sabe o que eu estou passando. Essa pessoa está muito fechada em quatro paredes, está que nem aquela mula assim que não vê os lados, né? Está com a visão tampada, só vê Bíblia, e a vida real. As pessoas falam isso mesmo, só vê Bíblia, e a vida real. É assim mesmo que as pessoas pensam. Então você precisa depender de Deus e acolher com muito carinho essa pessoa e começar com perguntas que vão ajudá-la a atrair essa pessoa para Deus. Grande probabilidade, o Lídio e a Ceci, eles não oram juntos, oram muito pouco sozinhos, têm uma vida espiritual muito rasa. Então você precisa já chamá-los para Deus. Fazer uma pergunta, o que você tem conversado com Deus a respeito? O que você tem falado em oração sobre essas necessidades? Então, eles abriram com a gente a vida deles. Falaram, estou assim. Eles estão confiando na gente. Então, a gente acolhê-los e falar, olha, como é que você tem conversado com Deus? Como tem sido? Nem sei o que eu tenho falado para Deus direito. Eu falo uma coisa, outra, peço para Deus suprir, abençoar. Mas como tem sido essa oração, você conversar com Ele sobre o que Ele tem conversado com Deus e tentando ali atraí-los mais para Deus e ajudá-lo, você junto com Ele. Não falar, olha, faça isso e você vira as costas, Ele se vira sozinho. Você trazer Ele junto com a gente, com Ele. Ele com Deus, você junto com Ele. Deixe Deus sondar o seu coração. Você pode dizer isso para ele, olha, deixe Deus sondar o seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, olha, tem esse texto, a palavra de Deus, deixa Deus mostrar como é que está o teu coração. Será que você está confiando mais no que o dinheiro pode suprir para você, ou mais em Deus? Onde você está com o teu coração? Mesmo você vai conversando com a pessoa. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que às vezes pode ter de conceito na cabeça desse casal? De que eles serão mais aceitos, isso é fato também na sociedade aí fora. Eles são mais aceitos se eles tiverem mais grana, não é verdade? Se você tem mais dinheiro, você não é melhor aceito na sociedade aí fora? Sim, a gente é mais aceito se a gente tiver mais dinheiro, para a maioria das pessoas. E na igreja? Na igreja não. Na igreja aqui tem pessoas que têm muito pouco recurso financeiro, aceitam igualzinho ao que tem mais recurso financeiro. Todos são cumprimentados, abraçados, são ministrados, são ajudados, são apoiados, seja a condição financeira que for. Aqui a gente não faz distinção, fala acepção de pessoas de forma nenhuma. A gente tem o coração voltado para formar Cristo na vida de qualquer pessoa que se aproximar.
Ok, algumas perguntas precisam ser respondidas. Então, a forma como você vai colocar essas perguntas, o tempo que você vai colocar essas perguntas, você vai conversando, mas você já vai tendo em mente, mais ou menos, para tentar cavar as intenções do coração deles e tratando ali dentro do coração, para eles tratarem com Deus. A quem pertence? A pessoa precisa entender a quem ela pertence. Se ela acha que ela pertence a si própria, que ela se vira sozinha, que ela faz a parte dela e se a parte dela for muito bem feita, Deus nem precisa estar no negócio. Né? Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Não, Deus faz tudo. Nós somos instrumentos. É conjunto, é relacionamento, tudo acontece ao mesmo tempo. Não tem aquela coisa, olha, eu saio aqui trabalhando por minha conta e Deus é que vai me suprir. Não, eu trabalho com Deus, Deus trabalha comigo, a gente trabalha ali juntos o dia inteiro. Aí Ele supre e abençoa e eu dependo dele, é uma coisa só. Eu, Jesus, Deus, Jesus e nós somos um só, como Jesus nos fala que nós somos um com o nosso Pai. Tá bom? A quem pertence o dinheiro que está nas minhas mãos? Outra pergunta que precisa ser respondida. Então, a quem pertence? Pertence a Ceci, pertence ao Lídio. Não. Pertence a quem? A Deus. E a Ceci e o Lídio estão administrando o dinheiro de quem? De Deus, que pertence a Deus de verdade. Quem me dá saúde para eu trabalhar? O médico, né? O plano de saúde, ou o que for. Não, quem me dá saúde para eu trabalhar é Deus. Então, são perguntas que nós vamos aqui, são elementares para alguns de nós. A gente responde assim, facinho. Mas na prática tem muita gente, muito crente que não crê nisso aqui não. Eles estão vivendo, acham que vão conseguir por seu esforço, pela sua determinação, e há muita questão de independência de Deus, principalmente nessas questões financeiras. Quem me dá oportunidade para o trabalho? Eu fiz o concurso, eu estudei, eu batalhei, eu conquistei, eu consegui, e eu. Lá no fundo tem muita gente que está com isso alicerçado. E não sabe que... faz assim, respira fundo. Você conseguiu fazer só porque Deus permitiu. Senão, já cairia aqui. Se Ele não permitisse, já era. Nós vivemos em Deus, por Deus, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Assim é a nossa vida com Deus, a cada momento, a cada instante. Quem supre as minhas necessidades? Sou eu porque eu trabalho? Não, é Deus que supre. Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós temos todas as bênçãos, toda a boa dádiva, tudo que é bom para a nossa vida vem do Pai das luzes. Não vem de nós que a gente possa produzir. Deus é que produz tudo em nós. Ele é tudo em todos. A gente viver nessa dependência e vamos viver assim eternamente também, que diz, quando todas as coisas forem concretizadas, Ele será tudo em todos. Esse é o plano, e que seja assim na sua vida e na minha. Então, essas perguntas vão precisar ser respondidas pela Ceci e pelo Lídio. Então, você na conversa vai ali administrando de acordo com o que eles vão ali desenvolvendo nas conversas com você. Então, você já anota ali, depois também esse vídeo está sendo gravado, dá para você ter, mas você já vai com essas perguntas em mente, para ajudar a sondar o que está no coração, de fato, do Lídio e da Ceci. Que lado você está? A pessoa pode estar desse lado aqui, mesmo sendo salva, mesmo tendo Jesus como Salvador, ela pode estar desse lado aqui, ou ela pode estar desse outro lado aqui. Amor ao dinheiro. Então, tem muito crente que tem muita dificuldade, que ama mais o dinheiro do que a Deus. Mesmo sendo salvo, mesmo sendo filhinho do Pai amado, ama mais o dinheiro do que a Deus. Tem ali, uma idolatria chamada Mamon. Olha aqui, Ninguém pode servir a dois senhores.
Porque ou há de odiar um e amar o outro. Jesus está falando aqui sobre o amor ao dinheiro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é uma entidade mesmo que ali rege a questão aí, de amor ao dinheiro, é uma entidade mesmo. Então, a pessoa coloca o dinheiro como um Deus mesmo na vida dele. E aí a pessoa é egoísta, porque o amor ao dinheiro, ali a palavra é bem clara e bem radical. Olha o que diz, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, você ser mais apegado ao dinheiro que a Deus. Gente, todos nós, sem exceção, somos apegados a dinheiro. Você falar que você não é apegado ao dinheiro, não sei se você está muito na realidade do que você pensa de fato. Por quê? Porque nós dependemos do dinheiro. Para comer, para tudo, a gente depende. Como diz aquela música, não tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. E é verdade, você paga a vida inteira. E a gente é justiçado, paga muito imposto, e é uma coisa horrível, como a gente precisa do dinheiro, e a gente é muito tentado a se apegar mais ao dinheiro do que a Deus, principalmente quando nós estamos em crise financeira. A gente fala, não, é mais apegado ao dinheiro quem é rico, né? Quem é mais apegado ao dinheiro, nem sempre. A gente que às vezes tem tanta dificuldade de acabar se apegando mais ao dinheiro, a gente só pensa em dinheiro, só em dinheiro, só em dinheiro, só em dinheiro, porque aquilo vem as necessidades da vida. Existe muita pressão, às vezes é pressão que a esposa, que a Ceci faz sobre o Lídio. Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero comprar. Ele sabe que não dá, mas ele também se sente pressionado. Aí ele quer também relaxar, ele quer passear, e sabe também que não tem dinheiro para sair lá, fazer compra, passear, não sei o quê. Então, é uma pressão muito grande. Às vezes, eles têm filhos e quer dar uma coisa melhor para o filho, e a escola melhor, e vê que ali o outro casal, outro irmão lá na igreja tem, outro irmão na igreja tem, que fala lá da escola particular, outro fala... Então, toda essa pressão acaba levando, arrastando, e é muito sedutor e muito forte, para que a gente tenha o dinheiro como um Deus. Então, sem dinheiro, eu não vou poder sobreviver. Eu preciso demais de ter muito dinheiro. Você vê que o rico sempre tem um sorriso no rosto, sabe aquela coisa? E todas essas coisas começam assim a tomar conta da cabeça, do coração da gente de uma forma muito forte, essas frases e tudo mais. Então, é muito forte a questão da sedução do dinheiro. Por quê? Porque nós precisamos, de fato, de dinheiro. Mas o grande risco é a gente amar mais o dinheiro do que a Deus, porque ele é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha, crentes estavam na fé, firmados, animados no Senhor e tal, por causa então da sedução do dinheiro, da pressão do dinheiro e toda essa pressão que vem no mundo aí fora e tal, a pessoa se desviou de Jesus, se desviou da fé, apostatou, largou tudo e está atrás então do que não preenche, né? E se traspassaram a si mesmo com muitas dores, olha, porque é a raiz de todos os males. Então, a pessoa vai focada no dinheiro, no interesse do dinheiro. Inclusive tem no meio evangélico, você sabe que muita gente se move. Qual que é o que o pessoal do mundo aí fala, né? Você quer ganhar dinheiro, quer ficar rico? Abre uma igreja, não é isso que o pessoal fala? Quer não sei o quê, abrir uma igreja, não sei o quê. E tem muita gente, muita portinha aí abrindo, que a intenção do cara estar lá no coração dele é dinheiro. Abusar da boa fé das pessoas e arrancar dinheiro das pessoas. É esse o coração, apegar no dinheiro. E o Deus quem é? Mamon. A gente vê que isso é um absurdo, mas está muito na mente, no coração das pessoas. A gente cuidar para não estar no nosso.
Então, isso que a gente está fazendo hoje, o estudo de um caso, pode ser o nosso caso, pode ser o seu caso, de você estar mais apegado a dinheiro do que a Deus. E aí você analisar isso e trazer diante de Deus e ver como é que está, para você tratar isso, você ter vitória, e na vitória que você tem sobre isso no teu coração, você fale com propriedade, com autoridade a quem você está aconselhando. Você ajudar essa pessoa com a vitória que você tem. Falar, olha, eu senti exatamente isso. Estava passando por essa situação semelhante, mas olha, nisso Deus operou e fez isso, mudou meu coração. A sua experiência vai valer bastante. Então, qual que é o propósito da vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Viver na presença de Deus, como Josué já citou aqui, para aproximar vidas. É visão de reino. Eu busco, então, casa de paz, eu busco célula, eu busco... Para quê? Visão de reino. A gente quer aproximar vidas de Deus, porque a gente busca, a gente está na presença de Deus, Deus é amor e vai fluir isso. Busca em primeiro lugar. Aí as outras coisas materiais, você sabe, vão ser acrescentadas. Está muito claro na palavra do nosso Deus. Ok? Alguém quanto a isso, as duas visões, tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer fazer? Pode fazer. Sobre essas duas visões. O que é visão de reino? Você entende bem o que é visão de reino? Então você vai aconselhar, focado na palavra, querendo formar Cristo na pessoa, e nessa questão financeira você tem uma visão formada, que é a visão de reino. Qual que é o reino? Buscar Deus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar, e as outras coisas materiais vão ser acrescentadas. Tranquilo? Podemos ir para frente? Vamos lá. O dízimo pertence ao Senhor. Alguém abre para nós em Malaquias 3,10. Lê para nós, por favor. Malaquias 3,10. Muito bom. Tragam todos o quê? Todos os dízimos, para que haja mantimento em minha casa, e me prove. A gente sabe que o verso 8, Deus está interrogando o seu povo, que está dizendo, ó, vocês estão roubando o que é meu. O dízimo é meu, é propriedade minha. Ah, em que te roubamos, né? Aí que ele fala, nos dízimos e ofertas. Então, aquilo é propriedade de Deus, pertence a Deus. 10% de toda a nossa renda não pertence a nós, pertence a Deus. Você vai em outra igreja aí e vai falar, olha, é 100% da sua renda. Eles põem um zero a mais ali. E falam, ó, tudo que você ganha, queima aqui na fogueira, tudo que você não sei o quê, que vai lá... a gente percebe mesmo que é uma coisa totalmente fora do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus deixa bem claro para todos nós que 10% pertence ao Senhor. A gente fala, todo mundo sabe disso, todo mundo entende isso na nossa igreja. Nós temos de dizimistas praticamente só 50% dos membros da igreja são dizimistas. Por que será que o outro 50% não tem essa consciência? Então é para a gente pensar bem, refletir, pensar, poxa, todo crente deveria ser um dizimista fiel, e a gente às vezes sabe isso muito claro, a gente tem isso muito resolvido na nossa mente, mas tem vários crentes que não têm isso resolvido no seu coração. Aí falar, não, dízimo não é no Novo Testamento. Jesus falou de dízimo no Novo Testamento. A gente vê que o Novo Testamento vai além do dízimo. É interessante que a gente não vê a pessoa que não é dizimista ofertando mais do que o dízimo. Nunca vi. Se tiver alguém que faz isso, me ajuda a ver. Fala, olha, não, eu sou ofertante, eu não sou dizimista, mas eu ganho X e 20% eu dou de oferta. Nunca vi isso. Então, é algo que Deus criou, conhecendo o nosso coração enganoso, conhecendo o nosso coração, às vezes, apegado a muitas questões materiais, e é uma própria disciplina para nós. Nos ajuda a gente se disciplinar, porque senão, às vezes, a gente, como o Lídio, não sobra. Então, a gente, às vezes, tem essas desculpas, essa mentalidade de não querer ser dizimista de verdade, por várias justificativas, sendo que é um padrão bíblico que a gente vê
claro. O Novo Testamento não anulou o Antigo Testamento. Muito do Antigo Testamento foi trazido no Novo Testamento e corroborado, porque pertence ao amor, é a lei do amor que Jesus nos deu. Então, por amor, se na lei eu dava 10%, no amor eu vou dar muito mais. Não pode ser menos. Então, já é uma disciplina, já é um incentivo para todos nós sermos dizimistas fiéis de verdade. Porque, olha, a gente está às vezes querendo juntar muito dinheiro aqui na terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? O vosso coração. Então, se você tem ali algo que é maior do que Deus, ali vai estar o teu coração. Se você tem a Deus em primeiro lugar, ali vai estar o teu coração. Então, ali que a gente vai discernindo o que está no nosso coração, o que não está, e ajudando, tendo isso em mente, nós vamos procurar ajudar o Lídio e a Ceci a caminharmos de acordo com o que a palavra de Deus traz nesses conceitos. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente estudou 2 Coríntios 8, 1, verso 8. Nós estudamos os 2 capítulos aqui durante esses últimos meses, nos domingos à noite. A gente viu tão claro que o dar, o contribuir, tanto no capítulo 8 como 9, é graça, é amor, é alegria e generosidade. Acho que a gente não precisa estar abrindo os textos de novo para a gente estar lendo todos eles. Mas aqui a gente vê que a gente aprende a graça de dar, a graça que foi concedida às igrejas da Macedônia. Aqui fala, olha, que para verificar no verso 8 a sinceridade do vosso amor. Aqui está falando para a gente dar com alegria no verso 7. E aqui no verso 11 para a gente dar com generosidade. Deus nos dá mais para investirmos mais. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Essa graça é suprimento financeiro, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra com maior graça, ainda de Deus, em a gente contribuir fazendo a obra de Deus. Então, isso é muito claro, a questão do coração que ama a Deus, é um coração generoso, dá com alegria e amor mesmo, e devolve o dízimo com alegria ao nosso Deus. Como você tem conversado com o seu cônjuge e filhos? Qual tem sido o acordo quanto a finanças? Isso é muito importante. A gente até aqui, a gente viu o que a pessoa está tratando com Deus no coração dela. Então, quando você vê uma pessoa com uma dificuldade financeira, com crise financeira, ajuda ela a sondar o coração dela diante de Deus. Ela precisa trabalhar isso diante de Deus, diante da palavra de Deus, que coração, como está o coração dela diante de Deus. E depois, como ela tem conversado com o cônjuge, como eles estão conversado juntos para tratar essas coisas, porque às vezes não conversam, às vezes não sentam, não trabalham a coisa juntos, e ali, cada um por si, se dá muita briga. Então, qual tem sido o acordo quanto a finanças? Aí o pastor Jaime Kemp, um pastor muito usado na década de 80, 90, muitos de nós conhecemos aí o pastor Jaime Kemp. Ele fala que o principal motivo que os casais brigam é a questão financeira. Viver em acordo para unidade e confiança. Então, procurar sempre conversar para chegar num acordo, para manter a unidade e a confiança um no outro. A quem pertence o dinheiro que os dois ganham? Aí que está. A quem pertence? O meu dinheiro, é o meu dinheiro. Então, não dá certo quando os dois estão ali cobrando um do outro e gastam de forma irregular o dinheiro dele ou o dinheiro dela. O melhor a ser feito mesmo é você juntar os dois dinheiros e conversar os dois no que vão gastar, para que haja maior acordo, para que haja maior harmonia. Se alguém quer viver de uma forma
como o irmão citou ali, não tem, cada um é cada um, mas às vezes não dá certo. A grande maioria, pelo menos a gente tem observado, que tem sido bem complicado, são raros os casos que dão certo quando um tem o seu dinheiro, o outro tem o seu dinheiro, não juntam o dinheiro, não conversam sobre as despesas juntos. No caso, ali, como o irmão deu exemplo, há um bom fluxo de conversa, há acordo, um paga a dívida do outro, como falou, no final das contas ali, acaba dando na mesma coisa. Mas o que acontece, na maioria dos casos, é uma cobrança de um para o outro. A gente combinou de você pagar tal coisa, você não pagou, você não pagou, você não pagou, e aquilo gera mais desunião, mais desarmonia entre o casal do que outra coisa, né? Então, a quem pertence o dinheiro? Pertence a Deus. Então, os dois precisam juntar tudo, orar diante de Deus e ver o que a gente vai fazer. Os dois devem administrar em acordo de como pagar as despesas com o que Deus deu para ambos. Então, eu não sei se já aconteceu, como vocês não precisam falar, mas, de repente, o marido chega lá, comprou um negócio, comprou lá alguma coisa, até para você mesmo. Mas você falou, mas a gente não conversou de comprar essa geladeira, não conversou de comprar. Ah, mas eu resolvi. Então, eu resolvi é destruidor. Eu resolvi e comprei. Ah, mas você comprou mais uma blusa, mulher? Você comprou mais... eu resolvi e comprei. Eu mereço, eu trabalho muito. Então, várias coisas que vão ali, gastos que eles não combinam, não conversam, e acaba dando muita briga, muito problema, que pode ser evitado os dois conversando. Então, aquilo que o Anselmo falou, o ideal é fazer um orçamento. Então, tem um modelinho aqui muito básico de orçamento, só para a gente ter uma ideia. Você sentar mesmo, pegar uma folha e colocar assim, o que entra. Então, entra o salário do marido, entra no mais o quê, entra no tal coisa aqui. Entrou o que entra. Deu um total lá. Vamos dizer aqui, deu 5 mil reais. Vamos dizer. Só um valor fictício esse. Seja o caixa aí o que vai ser o que entra ali no seu caso ou no caso de quem você está aconselhando. Então, você coloca saídas. O que vem em primeiro lugar? O dízimo. 5 mil, né? 500, 4.500. Aí luz, aluguel, água, né? Aí 2 mil reais, vamos dizer. Aí 2.500, vai abaixando. Alimentação, 1.500, 1.000, transporte, tal, diverso, tal. E ainda sobrou 100 reais aqui, não sei como, mas sobrou. Então, mas é muito importante fazer esse orçamento junto com a esposa, junto com o marido, juntos. Falar, é nisso que a gente vai gastar. Primeiro, a gente tem que priorizar essas despesas. Não adianta a gente comprar mais uma blusa, comprar agora a geladeira, comprar não sei o quê, a televisão nova, o celular de último tipo, o que for, e a gente não tem nem para pagar isso aqui direito. Então, vamos atrás primeiro dessas necessidades básicas, aí ora com a esposa, ora com o marido, vamos junto, vamos fazer isso firme, vamos colocar a coisa em ordem, vamos colocar a coisa em ordem. E aí os dois resolvem, vão orando, vão conversando nos devocionais que tem a cada dia, e vão firmando, vão colocando esse propósito em oração juntos diante de Deus, daquilo que resolveram ali juntos no orçamento. Então, não sei se você faz orçamento no seu lar. Não sei se você tem essa prática. Faça. Se você tem crise financeira, se você vê que a coisa está apertada, está complicado, faça que isso aí você vai ajudar muita pessoa aprendendo a fazer no seu lar. Você vai ajudar muita gente ensinando a fazer um orçamento que é muito simples, mas ajuda bastante. Às vezes as pessoas vão gastando assim, como vem o dinheiro, e sem controle, e acaba realmente tomando decisões por impulso, decisões que vão levar a pessoa a se endividar cada vez mais. Procurar não depender dos pais financeiramente depois de casados. Então, isso é difícil, mas o casal precisa ter essa meta mesmo e orar a Deus e procurar ser o mais independente financeiramente possível dos pais. Às vezes precisa, recorre para uma ajuda ou outra, mas tem que... E tem alguns filhos, às vezes, que se acomodam, né?
e às vezes se encostam muito no pai, qualquer coisa meu pai me dá, qualquer coisa minha mãe me empresta, e assim ficam acomodados, mas não deixar isso ser como uma primeira, sempre vai atrás, procura a caminhar sozinho, porque isso é bíblico. Por isso deixará o homem, essa palavra é muito importante, pai e mãe se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, deixará pai e mãe tem que ser um deixar geográfico, melhor quem casa quer casa, financeiro e emocional. Não é que você vá assim, abandonar sua mãe, seu pai, não quero mais ver, não é nada disso. Pelo contrário, você continua amando muito sua mãe para o seu pai, mas agora a sua prioridade é o seu marido, a sua esposa, acima do pai e da mãe. Isso é fundamental. Quando a gente vai morar, por exemplo, na casa da mãe dele, às vezes acontece de duas mulheres estarem disputando um só homem. Isso acontece muito, eu já vi muito. Duas mulheres, que é a mãe dele e a esposa, estão disputando a atenção e o carinho e o afeto. E a esposa fala, não, você tem que priorizar a mim. E a mãe, não, você tem que priorizar, eu sou sua mãe, eu te gerei. E aí o marido quer agradar a mãe, quer agradar a esposa, e tudo ao mesmo tempo, da mesma forma, e não dá certo. A prioridade é a sua esposa, não é a sua mãe, é a sua esposa. Isso é bíblico, você tem que deixar emocionalmente, isso é fundamental. Por isso que às vezes dá muito problema por causa dessa questão, dessa disputa que acontece a maioria dos casos. Então, prioriza a sua esposa. É bíblico, é necessário, e você é o principal responsável da sua família que você está constituindo em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem os outros, mas em primeiro lugar, a sua esposa e os seus filhos. Depois a sua mãe, depois o seu pai, tudo mais. Você levantou. Então, nos casos, tem toda uma questão de transição. Às vezes o rapaz ele é arrimo de família. Só ele que trabalha em casa, agora ele casou. E a mãe dele e o irmão não tem um sustento, não tem onde. Então tudo isso precisa ser conversado, que tem casos muito especiais. Agora tem muita coisa que às vezes também acontece aí por trás, malandragem, e se encosta, um aproveita do outro. Então tem muito disso também. Então tudo isso precisa ser medido ali, mas o ideal de Deus é que você tenha o seu lugar para morar, você esteja deixando e procurando de fato o melhor que vai ser para o casal. Você mantém o foco bíblico e ajuda o casal a ir caminhando para a direção do foco bíblico, que vai ser o melhor para a vida dele. E os dois oram, vão ter de Deus ali a direção em cada, tem as exceções, né? Os casos aí que acontecem que a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. Mas esse aqui é o padrão que Deus nos deixa, e a gente vai perseguir esse padrão para ajudar a pessoa a realmente deixar, porque é o que Deus deseja mesmo para cada pessoa, mas em cada situação vai ter a sua transição, o seu tempo para haver uma adaptação melhor ali para as vidas, né? Ok? Aprender a viver grato e contente em toda e qualquer situação. Então, você está num perrengue financeiro doido, você está mal, você está afundado, você não está bem. Aí você vai viver, então, em depressão, vai viver, enquanto a pessoa, como está? Está na luta, né? Está na luta, está difícil, está... Não, estamos em paz, estamos no Senhor, estamos confiantes. Rapaz, está uma luta lá em casa, mas a gente está lá, estamos animados. Então, é diferente. Você pode falar que você está na luta, estamos lutando, tudo bem. Mas a atitude nisso que faz a diferença. Está entendendo? A coisa do que você tem no coração ali resolvido com Deus, a confiança que você tem no coração, que vai, de fato, mover você ali na atitude com qual você corresponde com as pessoas. Não se deixa vencer pela circunstância. Deus nos ajuda a gente ir além da circunstância e a gente se alegrar com Ele, aprender a viver contente
em toda e qualquer situação. Paulo que está falando aqui, olha, eu já aprendi a viver com muito dinheiro, Paulo falou, e com pouco dinheiro, mas eu aprendi a viver contente. Então, muito importante você procurar vencer isso na tua vida, você está contente em toda qualquer circunstância, aí, no que envolve também a vida financeira, e transferir isso para o aconselhado. Fala, eu também passei uma fase que eu estava assim, sabe, mas eu aprendi, Deus me ensinou a viver contente, abre lá e ensina ele. Fala, mas como que a gente vai poder... Ontem foi aniversário do Caetano, meu netinho, a gente comemorou o aniversário dele ontem, aí ele estava doentinho, está com amidalite, e deu febre nele de manhã e tal, então ele estava meio tristinho. Aí na hora da foto, Caetano, dá um sorriso a ele. Né? Caetano, dá um sorriso. Ele não estava para dar sorriso, ele estava caidinho, não estava... Tadinho, né? Não dá para dar sorriso, não está doentinho, está amidalite, teve febre de manhã e tudo mais. Então, você vai chegar também, né? Estou contente, né? Você tem que ser aquilo autêntico no seu coração, de verdade. Então, procura a cura ali no Senhor, para Deus te ajudar. E você ter, de fato, um coração contente, em paz, na paz que você está aí levando nas casas de paz, guardando o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Essa foi, então, o aconselhamento de crise financeira. Espera um pouquinho que a gente vai. Crise financeira 2. No domingo que vem, no próximo estudo, nós vamos continuar falando e, principalmente, nós vamos destacar o que falar e o que não falar para uma pessoa que está em crise financeira. Porque senão, às vezes, você, ao invés de se aproximar ela mais do que... Hoje nós vimos mais os conceitos bíblicos, e nós vamos ver a parte ainda mais prática no próximo estudo, ajudando a pessoa o que falar e o que não falar. Pode falar. Não tem como. Isso, não tem como. É assim, o conselheiro, ele vai apoiar quem quer ajuda, quem quer ser aconselhado. A pessoa não quer ser aconselhada, a pessoa não quer ouvir ninguém. A gente vai orar até que a pessoa queira. Então, a gente ficar, como o pessoal fala, dando murro em ponta de faca, não vai. Então, vamos dizer, uma pessoa que é um parente, uma pessoa que está sempre junto com você, oração, a gente orar pela vida dela. Mas enquanto ela não abrir o coração, ela não quiser um conselho, a gente pode dar todos os conselhos do mundo, Jesus descer na terra, o que for, ela não vai querer. A pessoa precisa querer. E, gente, a gente orando, Deus age. A gente ora e Deus põe a mão, Deus disciplina, Deus corrige, Deus sabe onde tocar. Quer dizer, aquela pessoa que está fechada ali total, a gente começa a orar, daqui a pouco a pessoa chega quebrantada e fala, sabe aquilo que você me falou? Me fala de novo. E tal, falou, poxa, agora eu estou vendo que ela está com o coração aberto e agora a gente vai ajudar. Sim, pode falar. Por aí, né? Tá bom. Fui embora nosso tempo. Sim. Uhum. Sim, que é a identificação. Sim, exatamente. E principalmente se você está em vitória no que você está falando para a pessoa. Você está em vitória, você passou, você venceu. Então, aquele exemplo seu vai ajudar bastante. A pessoa, puxa, ela sabe que eu estou passando, ele sabe que eu estou passando. Isso vai ajudar bastante. Muito bom, vamos orar, gente. Foi embora o nosso tempo, a gente vai para a Escola Bíblica Dominical agora a gente vai de verdade. Né? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer. E no próximo estudo a gente vai então para a parte mais prática ainda, trabalhando aí e completando essa questão sobre crise financeira. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está nos ensinando, Senhor, da Tua Palavra. Pai, para a vida de cada um de nós, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajude. Nós somos tão falhos, tão fracos e necessitados. Nos apegamos, Pai, ao dinheiro muito facilmente. Deus, por causa de tantas pressões que a gente vive.
Por isso, Pai, nós queremos nos refugiar mais no Senhor, buscar mais a Tua face. E, Pai, juntos, Pai, na Tua graça, vemos, ó Pai, que o Teu amor e a manifestação do Teu afeto, do Teu carinho, na Tua presença, supera, ó Pai, todas essas coisas. É muito mais rico para as nossas vidas, Pai, a Tua presença, o Teu amor e a manifestação do Senhor em nós e através de nós. Por isso, Pai, continua nos fortalecendo, nos conscientizando, nos ajuda a nós buscarmos a Tua face, ó Deus, nesta semana, ó Pai, ainda de mais, melhor do que buscamos na semana anterior, e crescendo com visão de reino, crescendo na dependência do Senhor, cheios do Teu amor, ó Deus, e graça, acolhendo, abençoando as vidas, e nos forma, Deus, conselheiros hábeis, muito usados, ó Deus, para ajudar muita gente que tem tanta necessidade, Deus. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor.